O TDAH que consegue destaque, ele é um vencedor de si mesmo. Não é que tipo assim, tá vendo? Eu tenho TDAH, então eu venci. Isso aqui. Não, cara. Você tem TDAH, você tem uma mochila de pedras nas suas costas, mas você venceu apesar disso, não por conta disso. Exatamente. Se o hiperfoco fosse o poder do TDAH, você o controlaria e usaria todo dia, certo? Mas no fundo, você sabe que não é assim que funciona. Durante dias, você acorda disposto a ser mais produtivo, mas vai dormir preocupado por ter feito muito pouco. Eu criei um método que me ajuda a driblar isso, e você também pode aprender no primeiro link da descrição. Mas não existe um jeito diferente que as pessoas com TDAH, por exemplo, têm que buscar um trabalho? Sabe o que eu quero dizer? Tipo, elas precisam ir por um outro caminho diferente do que a sociedade fala que é o certo? Eu concordo plenamente. Embora a gente sabe que é um grande drama da população que tem TDAH, porque é muito difícil você fazer o que você gosta. Talvez hoje, aos 39 anos, eu estou bem próximo de fazer só coisas que eu gosto. Hoje eu tô no YouTube, eu larguei meu emprego CLT ano passado. Largou, cara? Nem sabia larguei disso. o Banco do Brasil, me demiti. Então assim, eu tô cuidando só da empresa e tal. Tô abrindo outros canais do YouTube, tô mexendo com outras coisas. Mas isso foi um processo que pra mim durou. Então assim, eu sou uma pessoa que falo sobre o TDAH, que tô aí falando há muitos e muitos anos. E só recentemente eu consegui dar uma guinada maior na minha vida. Agora pensa uma pessoa que só tem um TDAH, que descobriu na fase adulta, vamos supor, que mora numa família que não é abastada o suficiente, que não tem como arcar com tratamento e tudo. O cara vai arrumar um emprego, ele vai arrumar um emprego do que dá. Ele sai espalhando o currículo no desespero, que ele precisa pagar as contas. Contratou o cara pra mexer com almoxarifado. R$1.500 por mês. É uma coisa que ele detesta, é uma coisa que ele não vai dar conta, mas ele vai aceitar esse emprego pra ser demitido daqui 6 meses. Por um desempenho pífio, porque ele quer fazer, ele precisa do emprego, ele tem que pagar as contas, os boletos, mas ele vai enfrentar as dificuldades dele. É muito difícil. O TDAH, as pessoas falam de vantagem. Eu não vejo que tenha vantagem, tá? Eu também acho que não, cara. Não vejo. O TDAH que consegue destaque, ele é um vencedor de si mesmo. Não é que tipo assim, tá vendo? Eu tenho TDAH, então eu venci. Isso aqui. Não, cara. Você tem TDAH, você tem uma mochila de pedras nas suas costas, mas você venceu apesar disso, não por conta disso. Exatamente. Algumas pessoas costumam usar o exemplo, sei lá, Michael Phelps, que é um cara que comprovadamente tem TDAH e tudo mais. Aí eu vejo que as pessoas usam meio que equivocadamente esse exemplo. Eles falam assim, não, mas Michael Phelps conseguiu. Uma viagem de confirmação. Aí ele vira, viagem de confirmação, aí ele vira pro filho de 8 anos, Michael Phelps conseguiu, cadê? Vai estudar. Tipo assim, joga um peso Michael Phelps no ombro do moleque de 8 anos. Agora, sabe qual é o lance do Michael Phelps? Ele não apenas conseguiu, pelos atributos pessoais dele, ele tinha um TDAH e tudo mais. A história dele cruza com o TDAH justamente porque o médico, além de passar medicamento, tratamento, falou assim, seu filho precisa praticar atividade física. E aí ele começou a fazer a aula com o treinador que ele tinha lá. O treinador falou assim, não, esse menino tem talento, eu quero que ele não treine 3 vezes por semana, ele vai treinar todo dia. Que no futuro ele vai pra Olimpíada, por exemplo. E aí ele ficou ali super focado naquilo ali. Aquilo ali era dopaminérgico pra ele, porque o treinador fazia o crono, fazia, cara, você tá quase com tempo olímpico, hein? Pô, imagina isso aqui ano que vem, não sei o quê. Aí ele gamificou a parada e foi pra cima pra conseguir cada vez quebrar o seu próprio recorde. Agora eu te pergunto, se o Michael Phelps tivesse, sei lá, 1,40 de altura, será que ele seria o grande campeão que ele é? Mesmo que seja a mesma pessoa, se ele tivesse uma envergadura 10 centímetros menor, será que ele conseguiria dar super braçada pra fazer um recorde olímpico? Entendam, gente, que o Michael Phelps, ele é TDAH, o TDAH cruza a vida dele, muitas coisas do TDAH fizeram com que ele chegasse na natação, mas tem atributos físicos, tem atributo da família também, do tipo assim, a família realmente botou fé naquilo ali, não, eu confio nele. Ambiente, treinador, ele tava na escola certa, eu fui com o médico certo, coisa que é difícil todo mundo ter, seria o mundo ideal. Então, o Michael Phelps é legal de você se inspirar, no sentido de você dando o seu jeito, fazendo da forma que funciona pra você, talvez você chegue, não como um nadador olímpico, mas como um grande podcaster, uma plaquinha do YouTube, alguma coisa nesse sentido. Então, é mais ou menos assim que tem que ser feito. A vantagem em si no TDAH, e a gente concorda nisso, ela não existe. Mas você acha que a questão do hiperfoco, por exemplo, como que funciona isso? Existe isso mesmo? E é possível, por exemplo, uma pessoa com TDAH ficar tão engajada numa atividade, seja por um videogame, e aquilo virar o trabalho dele, sabe? Porque eu, por exemplo, eu sou do mundo dos games, sou viciado. É impressionante a quantidade de pessoas com TDAH que são streamers, que são youtubers, que trabalham com games e tal. Sobre hiperfoco. Primeira coisa, o nome ele é equivocado, mas eu não vou me ater a isso. As pessoas chamam de hiperfoco, mas se você pegar o conceito mesmo, hiperfoco seria mais uma característica mais voltada às pessoas que têm o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Em qual sentido? Por exemplo, se você conhece alguma criança TEA, geralmente você percebe que eles têm um hiperfoco em alguma coisa ou atividade. Por exemplo, eu conheço várias criancinhas TEA que são hiperfocadas em dinossauro. Total. Tem todos os bonequinhos, sabe o nome do tiranossauro, do eu que conheço todo. uma também. E ele só fala disso.
nisso. Ele é verdade. hiperfocado nisso. Acorda, almoça, janta, dorme. E ainda lê uma historinha de dinossauro antes de dormir. Isso é hiperfoco. Esse negócio do TDAH, do tipo assim, eu mergulhei numa tarefa e fiquei 20 horas fazendo aquilo ali. O nome correto seria perseverança. Quem fala isso é o Dr. Russell Barkley, Que é esse? que é um psiquiatra norte-americano, que é um dos maiores livros best-sellers mundiais sobre TDAH. É uma grande referência. Então o hiperfoco ele não é necessariamente um foco aumentado, né? É uma percepção. É você entrar e não sair. Aí que tá. Mas meu filho é hiperfocado no videogame, não sei o que, não sei o que. Vamos fingir que esse é o nome correto. Na verdade, verdadeira, todo mundo tem hiperfoco. Absolutamente todo mundo consegue entrar numa atividade que é prazerosa e ficar ali 8, 12, 16 horas até a exaustão. Por que que isso é tão evidente na pessoa que tem TDAH? Porque isso é quase que selvagem e incontrolável. Por que que o hiperfoco, ele pode ser uma faca de dois gumes? Porque eu jogo videogame pra caramba, então beleza, então agora eu vou ganhar dinheiro com isso, vamos supor. Só que quando você entra nesse hiperfoco, você simplesmente se desconecta de qualquer outra coisa. É como se você tivesse dificuldade de parar pra almoçar, parar pra tomar banho, parar pra escovar dente, relacionamentos, treino, as outras atividades, uma alimentação correta, etc. O hiperfoco, usando esse nome, ele acarreta, além desse problema de você simplesmente mergulhar naquilo e não saber a hora de parar, o que vai gerar prejuízos, porque, beleza, seria legal que você ficasse ali focado numa atividade 2, 3 horas, mas você dá uma pausa porque você tem outras coisas pra fazer. Acontece que quando você mergulha nesse chamado hiperfoco, você fica, sei lá, 8 horas fazendo aquilo ou mais, e você perde prazos e perde outras coisas importantes. E não apenas fazer uma outra atividade que estava planejada na sua agenda, mas principalmente em crianças, você deve reconhecer esses sinais. Isso pode causar a chamada encoprese e enurese. É uma característica muito comum em crianças que têm TDAH. Inclusive, eu ficava tão fissurado no videogame que eu esquecia de ir no banheiro fazer cocô, borrava as calças. Ou fazia xixi nas calças. Ficava tão apertado que ia soltando um pouquinho assim e molhando a cueca, entendeu? Que interessante, cara. Muita gente vai perceber. Encoprese e enurese acontecem em crianças. O meu acabou lá pros 8, 9 anos. Eu nunca mais tive. Mas eu tive dos 6, 7, foi durante uns 2 anos. Minha mãe brigava comigo. Não era um bebê que eu fazia um cocô nas calças. Mas ficava borrado, porque eu segurava tanto que acabava manchando ali a cueca, entendeu? Porque só depois é que eu ia no banheiro quando eu lembrava. Então, isso é comum. Por quê? Essa mente que entra em estado de hiperfoco, você se desconecta das outras prioridades da vida. Você fica com esse mergulho, esse estado de flow muito selvagem, muito difícil de controlar, que gera vários prejuízos e também a encoprese e enurese em crianças pequenas pode acontecer, que também tem cura, tá? Se o seu filho tá apresentando isso, tem tratamento com a psicóloga e tudo, às vezes até um medicamento que o médico pode prescrever, mas em geral, com a maturidade, a criança ela vai perder esses negócios.